Comprovadamente, a fé na palavra do Senhor e uma Bíblia sagrada salvaram esta mulher. Vivemos tempos em que a natureza parece gritar, ventos fortes, chuvas inesperadas, tragédias que chegam sem aviso. Mas, mesmo no meio do caos, há histórias que não falam de destruição, falam de fé. Hoje, queremos refletir sobre uma dessas histórias. Uma história simples, humana, profundamente espiritual. Em Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná, um tornado atingiu uma pequena cidade. Casas foram destruídas, telhados arrancados. O vento levou paredes, móveis, sonhos. Em meio a esse cenário, uma mulher foi encontrada viva, assustada, ferida, mas viva. Ela sobreviveu segurando uma Bíblia. Não foi a força dos braços, não foi o concreto das paredes, foi algo mais profundo. Vivemos tempos difíceis, tempos em que a natureza parece gemer. Tempos em que o coração humano se sente pequeno diante da força do mundo. Mas é justamente nesses momentos que a fé se revela. Não como teoria, não como discurso, mas como refúgio. Hoje, vamos contar uma história real. Uma história que aconteceu aqui no Brasil, no Paraná. Uma história simples e, ao mesmo tempo, profundamente poderosa. Uma mulher comum, uma casa simples, um tornado e uma Bíblia apertada entre as mãos. Vamos então conhecer a história do verdadeiro milagre que aconteceu na vida da Dona Rosa. Eu tava tomando banho, né? E tava tomando banho, começou a arrebentou, né? E quando eu peguei, eu liguei o chuveiro, me ensaboei e desliguei. Quando eu desliguei, botei o shampoo, creio, no cabelo para lavar. Lavei, mas só lavar. E eu me enrolei na toalha que eu vi que alguma coisa caiu. Olha, a caixa d'água e tijolos, tudo. Daí eu saí, era tijolo caído, tudo caído. Eu pensei que tinha morrido, saí aqui para a área, estava tudo caído, despencou tudo. Quando eu saí do canto do armário, estava ali na porta do quarto, eu não achava, pois estava escuro. Eu fui em cima da Bíblia que estava ali. Eu só levantei para cima a Bíblia, falei com Deus que, meu Deus, se nós somos fiel com o Senhor e sabemos o Deus que nós servimos, o Senhor hoje cuidou então de nós. Se você tem mais alguma história como esta, nos conte nos comentários. Não esqueça de curtir e seguir o canal. Diga de qual cidade está assistindo. Comprovadamente, a fé na palavra do Senhor e uma Bíblia sagrada salvaram esta mulher, mas porque eram sustentadas por algo invisível, silencioso e indestrutível. Aquela casa não ficou de pé por acaso. Ficou porque havia ali oração antiga, lágrima sincera, gratidão nos dias bons e confiança nos dias ruins. Ficou porque, quando tudo parecia fora de controle, alguém escolheu confiar em vez de desesperar. Enquanto ao redor só restava o caos, aquela casa virou testemunho, não de um milagre barulhento, mas de um cuidado sutil. Daqueles que não precisam de explicação lógica, apenas de sensibilidade para serem compreendidos. Às vezes Deus não acalma a tempestade. Às vezes Ele fortalece quem está dentro da casa. E quando a fé mora ali, nem o vento mais feroz encontra espaço para entrar. Ao silêncio pesado que ficou depois do rugido do vento, havia um contraste impossível de ignorar.
Casas rasgadas, telhados arrancados, lembranças espalhadas pelo chão como se a vida tivesse sido virada do avesso. A vizinhança inteira marcada pela força brutal da natureza. Inteira, menos uma. No coração daquela destruição, permanecia de pé a casa de uma senhora simples, bondosa, discreta. Daquelas que não fazem barulho no mundo, mas fazem diferença no céu. Quando tudo começou a tremer, ela não correu, não gritou, não questionou. Ela apenas pegou sua Bíblia, apertou contra o peito e deixou que a fé falasse mais alto que o medo. E enquanto o vento arrancava paredes, ali dentro havia algo que não podia ser levado, porque a fé não é um amuleto, ela é um abrigo. Deus não dá um frio maior do que o cobertor que Ele mesmo oferece. E aquela família não podia perder suas coisas. Não porque eram ricas, não porque eram especiais aos olhos do mundo, mas porque eram sustentadas por algo invisível, silencioso e indestrutível. Aquela casa não ficou de pé por acaso. Ficou porque havia ali oração antiga, lágrima sincera, gratidão nos dias bons e confiança nos dias ruins. Ficou porque, quando tudo parecia fora de controle, alguém escolheu confiar em vez de desesperar. Enquanto ao redor só restava o caos, aquela casa virou testemunho. Não de um milagre barulhento, mas de um cuidado sutil. Daqueles que não precisam de explicação lógica, apenas de sensibilidade para serem compreendidos. Às vezes, Deus não acalma a tempestade. Às vezes, Ele fortalece quem está dentro da casa. E quando a fé mora ali, nem o vento mais feroz encontra espaço para entrar. Meu nome é Rosa e a minha história nunca foi fácil. Desde muito cedo eu aprendi que a vida exige força. Não aquela força que aparece nos braços, mas a que nasce quando a gente não tem escolha a não ser continuar. Criei meus filhos com muito esforço, trabalhando como dava, aceitando o pouco, agradecendo mesmo quando parecia faltar tudo. Teve dias em que o medo sentava comigo à mesa, dias em que eu me perguntava se ia dar conta. Mas eu nunca caminhei sozinha. Jesus Cristo sempre esteve comigo, nos dias bons e principalmente nos dias ruins. A minha casa não era só paredes e telhado, era o resultado de anos de luta. Cada canto ali tinha uma história, um sacrifício, uma oração feita em silêncio. Sem aquela casa, tudo ficaria muito mais difícil. Ali era o abrigo dos meus filhos, o lugar onde eu conseguia proteger o pouco que conquistei com tanto suor. Quando a tempestade chegou, eu senti medo. Seria mentira dizer que não. Mas naquele momento eu fiz a única coisa que meu coração sabia fazer. Peguei minha Bíblia, apertei contra o peito e confiei. Não confiei porque sou forte. Confiei porque sei em quem eu acredito. A minha fé nunca foi por interesse, nunca foi troca. Ela nasceu na dor, cresceu na dificuldade e se manteve viva porque Jesus nunca me abandonou, mesmo quando eu achava que não ia aguentar mais. Eu sei o que é sofrer, sei o que é trabalhar duro e ainda assim ver tudo por um fio. Por isso, perder minha casa seria perder muito mais do que um teto. Seria perder parte da minha história. Mas Deus não dá um peso maior do que a gente pode carregar. Ele não promete ausência de tempestade. Ele promete presença. Hoje, quando olho para tudo o que aconteceu, eu não vejo apenas destruição. Eu vejo cuidado. Eu vejo livramento. Eu vejo a mão de Deus sustentando a minha vida mais uma vez. A minha história não é de luxo, é de fé, de perseverança, de confiança em Jesus Cristo quando tudo parecia desabar. E se a minha vida servir de exemplo para alguém, que seja por isso. A fé verdadeira não impede a dor, mas ela nos mantém de pé quando tudo poderia nos derrubar. Naquele dia, Rio Bonito do Iguaçu acordou como tantas outras manhãs. O céu ainda estava indeciso entre o cinza e o azul.
O cheiro de café fresco escapava das cozinhas. As galinhas cantavam nos quintais. Crianças se arrumavam para a escola. Homens e mulheres saíam cedo para o trabalho, confiando que seria apenas mais um dia comum. O vento soprava leve, quase tímido, como se não quisesse chamar atenção. A nossa indiferença prova o quanto nos afastamos. O homem passou a dominar sem cuidar, explorar sem respeitar, ferir sem se arrepender. Até a natureza reage, não como vingança, mas como consequência. Porque tudo que se planta, cedo ou tarde, se colhe. A Bíblia já nos alertava. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, por vaidade, humildade por poder. E quando o equilíbrio se rompe, a natureza grita em forma de seca, de enchente, de fogo, de vento. Naquela manhã, o vento mudou. Mudou rápido demais. As nuvens escureceram, o silêncio ficou pesado, os pássaros desapareceram. Em minutos, derrubando paredes, levando sonhos inteiros pelo ar. Uma vida inteira para serem construídas se desfizeram em segundos. Famílias choraram, rezaram, se abraçaram, tentando. Naquele dia, Rio Bonito do Iguaçu acordou como tantas outras manhãs. O céu ainda estava indeciso entre o cinza e o azul. O cheiro de café fresco escapava das cozinhas. As galinhas cantavam nos quintais. Crianças se arrumavam para a escola. Homens e mulheres saíam cedo para o trabalho, confiando que seria apenas mais um dia comum. O vento soprava leve. Naquele dia, Rio Bonito do Iguaçu acordou. E é nesses momentos que a pergunta surge quase como um grito: por quê? A resposta não é simples, não cabe em frases curtas, mas a fé ensina algo profundo. Deus não é o autor da destruição, Ele é o refúgio no meio dela. O Senhor não prometeu ausência de dor, prometeu presença. Não prometeu que o mundo não tremeria, prometeu que estaríamos sustentados quando tudo ao redor caísse. Há sinais, os tempos foram anunciados. Guerras, fome, catástrofes, confusão, corações endurecidos. A palavra diz que antes da volta do Senhor, o mundo passaria por dores como de parto. Dores que não são o fim, mas o aviso, o chamado, o convite ao arrependimento. E mesmo em meio à fúria do vento, a fé se manifesta em pequenos exemplos. Na casa que ficou de pé, enquanto tudo ao redor caiu. Na família que de mãos dadas orou e encontrou força. No vizinho que abriu a porta para acolher quem perdeu tudo. No silêncio depois da tempestade, quando alguém sussurra: obrigado, meu Deus, estamos vivos. A fé não impede o vento de soprar, mas impede o coração de desmoronar. Ela não explica tudo, mas sustenta. Ela não anula a dor, mas dá sentido. Ela não muda o passado, mas transforma o futuro. Rio Bonito do Iguaçu acordou naquele dia como qualquer outro, mas terminou a noite diferente. Mais silencioso, mais ferido e talvez mais consciente. Consciente de que somos pequenos, de que não controlamos tudo, de que precisamos voltar ao que realmente importa. Porque no fim, quando o vento passa, só permanecem duas coisas: aquilo que construímos com amor e a fé que carregamos no coração. E é nela que muitos ainda encontram força para seguir. Se você gostou do nosso conteúdo, então comente de onde você tem assistido o nosso canal. Ajude a espalhar a palavra da salvação. Ajude a humanidade e voltar a ter a fé perdida. Curta nosso vídeo. Compartilhe nosso conteúdo. Escute agora a canção chamada A Bíblia Me Salvou, uma linda e bela canção inspirada nessa história fantástica de fé e superação da Dona Rosa.
com cheiro de pão e café. Rio Bonito acordou sem pressentir a dor. O vento era brisa, parecia até amor. Ninguém imaginava o que vinha pela fé. Criança rindo cedo, porta abrindo devagar. A vida repetia o roteiro de sempre. O céu carregava um silêncio que mente, e o tempo guardava um segredo no ar. O mundo vem provando o coração do homem. Orgulho virou lei, o perdão ficou distante. A terra grita alto, cansada e pulsante, dos pecados antigos que nunca se somem. A natureza responde ao que foi semeado. Não é castigo, é reflexo da ação. Quando falta amor, sobra destruição, e o equilíbrio do mundo fica quebrado. Mas a fé sustenta quando tudo cai. É Deus que abraça quando o chão não sai. No meio do vento a esperança não vai. Quem crê permanece, quem crê não cai. O céu escureceu num aviso cruel. O vento virou grito, virou fúria e trovão. Casa virou poeira, sonho virou chão, e o medo subiu como um véu de fel. Mas entre os escombros alguém ajoelhou, de mãos dadas, oração no olhar. Quando tudo some, Deus vem ficar, e o que era desespero, Ele sustentou. Os sinais estão escritos, quem tem olhos verá. Não é o fim do mundo, é o fim do engano. O Senhor volta e cobra do humano, que aprenda a amar antes que tarde seja. A fé sustenta quando tudo cai. É Deus que abraça quando o chão não sai. No meio do vento a esperança não vai. Quem crê permanece, quem crê não cai. E assim, depois dessa canção, fica o silêncio que fala mais do que 1000 palavras. Silêncio de respeito, de lembrança, de oração. Hoje relembramos uma história que começou como qualquer outro dia, com café passado, rotina simples e esperança no coração, e que de repente foi atravessada pela força do vento, pela dor da perda e pela fragilidade da vida. Rio Bonito do Iguaçu nos ensinou, mesmo em meio à tragédia, que nada é tão forte quanto a fé. Casas podem cair, bens podem se perder,
planos podem ser levados pelo ar, mas quando a fé permanece, o coração não desaba junto. Aprendemos que Deus não abandona no meio da tempestade, Ele sustenta durante ela. Que essa história não seja lembrada apenas pela destruição, mas pela união, pela oração, pela mão estendida, pela esperança que resistiu quando tudo parecia perdido. Que sirva de alerta, de reflexão e também de consolo, porque a vida é breve, o mundo é frágil, mas a fé é firme. Nos despedimos hoje com o coração tocado, levando conosco a certeza de que Deus continua falando mesmo quando o vento é forte. Que cada um leve essa mensagem para dentro de casa, para dentro da alma, e que ela fortaleça a sua caminhada. Se essa história falou com você, permaneça conosco, acompanhe o canal, compartilhe, volte sempre. Aqui seguimos juntos, buscando reforçar a fé, espalhar esperança e lembrar, dia após dia, que não estamos sozinhos. Que Deus abençoe sua vida, sua família e seu lar. Até o próximo encontro.